Olá, o meu nome é Dri Nascimento, eu sou especialista em caseirinhos gourmet. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui à nossa segunda aula do projeto 2021 Caseirinho Mão na Massa. Nessas aulas você está aprendendo o passo a passo para você ter venda todos os dias com o Caseirinho Gourmet na cozinha da sua casa mesmo. E nessa aula de hoje eu vou te explicar como que você também pode, começando do absoluto zero, fazendo uma receita muito simples, muito fácil, com um custo super baixo. E assim que terminar essa aula você já vai poder pôr a mão na massa e fazer a sua primeira venda. Só que antes de pôr a mão na massa eu preciso te fazer um alerta. Se você não viu a aula 1 do projeto 2021 Caseirinho Mão na Massa, você vai precisar assistir, porque ela faz muito sentido no contexto dessa aula de hoje. Porque lá eu expliquei os segredos principais para você ter venda todos os dias, compartilhei os meus resultados e o meu faturamento, compartilhei também de algumas pessoas que já estão nesse negócio de caseirinho, provando que é possível sim você ter um produto que vende todos os dias, tá? E também a receita da cobertura do caseirinho que a gente vai fazer hoje. Então, se você não assistir, você não vai poder fazer a receita completa. E aí você não vai poder experimentar hoje mesmo. Então, vai lá na outra aula, na aula 1, assiste a aula 1, depois que você terminar, você vem e assiste essa daqui para poder o seu entendimento não ficar incompleto, tá bom? E eu gostaria de já agradecer a todos os comentários. Eu li pessoalmente cada um e fiz o possível para responder todos. E eu estou muito feliz de ver essa comunidade de pessoas que estão buscando empreender, buscando mudar de vida nesse novo ano e querendo transformar a sua vida profissional. Enxerga o caseirinho como um meio para isso acontecer. Como essas meninas que fazem os caseirinhos como eu ensino, e olha o que elas disseram. Comecei a pesquisar alguns vídeos, estudar, e entre tantos vídeos lá no YouTube, certo dia apareceu uma moça lá falando sobre a importância da balança, sobre a importância de usar ingredientes de qualidade, de respeitar as medidas, que a gente trabalha em gramas e não em ml. E eu disse, mas o que essa mulher está falando? Porque em todos esses vídeos que eu vi, ninguém vinha falando disso. E aquilo ali ganhou o meu respeito e a minha admiração. E foi assim que eu conheci a Dri Nascimento. Assisti lá o primeiro vídeo sobre o caseirinho de chocolate. E desde então eu não consegui parar mais. Eu me apaixonei pela forma que você vinha ensinando, pela forma de se posicionar com respeito, com profissionalismo. E foi então que eu conheci os caseirinhos. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Nunca vi, nem comi e nem ouvi falar. E quando eu conheci, eu me apaixonei. Que o caseirinho nada mais é que um bolo caseiro, conhecido já por muitos e muitos anos. Só que a gente consegue, através do caseirinho, inovar um simples bolo caseiro e transformar ele num produto incrível, inovador, que faz com que as pessoas se apaixonem. E foi isso que me prendeu no caseirinho, porque eu sabia que nesse produto eu poderia colocar amor, eu poderia transmitir através do caseirinho o meu respeito pelo cliente, a minha responsabilidade com o meu produto, o meu profissionalismo. E foi então que começou um processo muito gostoso na minha vida, porque eu decidi e acreditei que aquele era o momento e que o caseirinho seria o meu produto. E foi então que nasceu a They Like. Nós queríamos um nome engraçado, um nome que tivesse tudo a ver com as redes sociais. Comecei a testar as massas, comecei a estabelecer os meus sabores e, por último, a gente começou o processo de precificação. Eu não fazia ideia da importância que isso tem, mas eu assisti o teu vídeo sobre a precificação, sobre a ficha técnica, e nós começamos a precificar o nosso produto de forma segura, de forma fácil, sem surpresas e sem erros durante o caminho. Fiz então aquele famoso teste de finalmente sair cara a cara com o cliente e mostrar o meu produto. Fiz as primeiras fornadas oficialmente de caseirinhos da They Like, com o meu logo, com todo o meu carinho. Nunca tinha mexido numa manga de confeitar, nem sabia como fazia. Mas depois de treino, eu cheguei aonde eu realmente gostaria.
e eu saí aqui no meu condomínio. Eu moro num condomínio com mais ou menos 300 apartamentos e juntamente com a minha filha eu saí batendo aqui na porta dos vizinhos, entregando um caseirinho e mostrando quem eu era, o que era a Daylike, o que eu pretendia, que eu gostaria que as pessoas experimentassem o meu bolo e como aquele bolo era incrível. Pedi a eles um feedback e disse que logo em seguida eu estaria colocando os caseirinhos aqui no mercado. Eu tinha programado uma inauguração para a Daylike num dia X, mas a gente teve que antecipar isso, porque a procura começou a ser muito grande. A gente teve um retorno fantástico dos meus vizinhos em relação aos caseirinhos. Eles se apaixonaram pelo produto. Eles ainda nem sabiam o preço, mas a qualidade, o sabor, a apresentação e o amor que foi colocado nesse produto encantou as pessoas. Então, num domingo chuvoso, frio, finalmente nós oficializamos a abertura da Daylike. Eu me programei com 2 fornadas de mini caseirinhos, que na época eu fazia somente o mini. E não foi possível, porque eu vendi toda a fornada e a gente precisou fazer mais e mais fornadas naquele mesmo dia, até quase 10 horas da noite. E nós vendemos tudo. E assim foram por todos os dias que se sucederam. Quando eu vi o caseirinho, eu me apaixonei, porque eu nunca tinha visto um bolo apresentado desta forma. Dri, eu nunca trabalhei com bolo. Eu fazia um bolo ou outro assim pra igreja, o pessoal elogiava, falava que estava gostoso, mas eu nunca trabalhei no ramo da confeitaria. Fiz os caseirinhos para poder experimentar. Meu esposo chegou e falou assim: o que é isso? Eu falei: eu fiz para experimentar, agora a gente vai ter que vender. Ele colocou aqueles caseirinhos dentro do carro e saiu. Ele voltou com 2 caseirinhos, graças a Deus. E uma coisa que ele me falou, ele falou assim: Aline, quando a pessoa vê a embalagem, ela se encanta. E quando ela prova, se apaixona. Essa é a realidade, né? E como já falei com você, a minha loja tá quase pronta. Em fevereiro, se assim Deus permitir, eu vou estar inaugurando a minha loja. E tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei, né, de março de 2020 até hoje, foi através dos caseirinhos, né? Sim, eu vendo outras coisas. Eu vendo pão de mel, vendo cone trufado, mas o meu carro-chefe é o caseirinho, né? Tanto que os clientes das trufas eu fui apresentar o caseirinho e hoje são meus clientes fiéis. Para você ver que não é sorte, que é preciso ter um método, ter as receitas certas para isso. É possível começar ter resultados rápidos com as receitas que funcionam, tá? Receitas fáceis, que faz os clientes se apaixonarem. Você viu o que tem em comum entre elas? Elas aplicaram o que eu ensino e hoje fazem disso o seu negócio. Agora vamos colocar a mão na massa, porque eu quero que você saiba que você também pode ter resultados como esse que acabou de ver. Começando hoje mesmo, assim que terminar essa aula, você já vai poder replicar essa receita que você vai aprender agora. Vou começar então te explicando sobre as caixinhas, tá? Sobre o formato que torna esse bolo o caseirinho, que é a caixinha de papel forneável, certo? Essa daqui é a que a gente vai usar hoje nessa aula. Ela é branca assim por dentro, ela é uma caixinha de papel, é uma embalagem de papel e é forneável. Então a gente vai colocar a massa do caseirinho direto aqui e vai colocar no forno para poder assar. Não precisa untar, tá? Não precisa fazer nada, é só simplesmente colocar a massa preparada aqui dentro, a massa crua, e colocar ao forno, e aí ele vai crescer normalmente, vai assar o bolo certinho e depois a gente finaliza com a cobertura e as decorações, certo? Essa marca aqui é a marca que eu uso atualmente, tá? Ela é assim de papel e tem esse formato. Porém, existem muitas outras marcas no mercado em vários formatos, né? Nesses formatos mais compridinho, mais um pouquinho mais largo, um pouquinho mais quadradinho. Existe uma infinidade aí também de materiais, né? Tem a de alumínio, tem a de plástico, tem a de papel, essa aqui que é um papel cartão, que é um papel mais grosso. Tem umas que tem um papel mais fininho, que é mais molinha. Então, assim, tem bastante opção de embalagens aí para poder a gente estar usando, de caixinhas de caseirinho. Mas atualmente eu vou trazer aqui eu uso, aqui eu comercializo e aqui eu vendo para os meus clientes, tá bom? É essa aqui que eu faço.
Essa aqui é que a gente considera o tamanho grande, ela tem 18,5 por 6,5, tá? E essa daqui é a mini que eu uso, que é a caixinha quadradinha, que ela também é forneável, é a mesma coisa dessa daqui, a única diferença é que ela é marrom por dentro, ela não é branca, mas também não precisa untar, então é só colocar a massa crua aqui dentro e colocar no forno também, que vai dar tudo certo, ela vai assar e depois a gente faz o mesmo procedimento, decora, né, faz a cobertura, decora e tampa. Então todas elas vêm com tampa, precisa ter tampa, né, porque a gente vai fazer a cobertura em cima, senão depois não tem como entregar isso pro cliente, né, não fica higiênico, e mesmo que você coloque um saquinho depois, não vai ficar legal, vai acabar melando, então a tampa protege bastante, tá? A gente vai fazer todo esse passo a passo de tampar, de decorar, mas é mais ao fim da aula. Inicialmente, a gente precisa conhecer aqui a caixinha e saber como que funciona, para que ela serve e como que ela é. Certo? Então agora eu vou te explicar sobre os ingredientes da receita. Então vamos começar aqui falando sobre a estrela da nossa receita, que é a laranja, certo? A gente vai utilizar uma laranja inteira dentro da nossa massa. É isso mesmo, uma laranja inteira, tá? E eu vou te explicar aqui como que você deve escolher essa laranja, tá? Por quê? Porque a gente precisa ter um peso certo dessa laranja, porque senão a nossa massa ela vai variar de rendimento. E como a gente faz as caixinhas, né, nas caixinhas do caseirinho, a gente precisa ter sempre um padrão de quantidade de massa que vai na caixinha e rendimento. Então, se você variar o tamanho da laranja, aí o que vai acontecer? Vai ter dias que vai render mais, vai ter dias que vai render menos, vai ter dias que, se você pegar uma laranja grandona, a massa vai ficar mais líquida. Se você pegar uma laranjinha pequenininha, seca, já velha, vai ficar menos líquida, certo? Então a gente vai precisar ter esse cuidado na escolha da laranja, tá? Aqui eu trouxe 5 opções de tamanhos aqui, né? Elas não são exatamente iguais e não precisam ser, tá? Não precisa ser. Então, o que você vai fazer? Você vai precisar, já anota, tá? Já pega um caderno aí, já pega uma caneta, um papel para poder você anotar a receita, tá? O que você vai precisar fazer? Você vai precisar de uma laranja pera, e a laranja, ela tem que ter, em média, de 200 a 230 gramas, certo? Por que essa precisão toda, assim, por que precisa disso? Porque, assim, a gente precisa pesar, porque, vamos supor, essa laranja aqui pra mim é uma laranja que eu considero até que grande, né? De média a grande. Mas, às vezes, pra você, essa laranja é pequena. Então, por isso que não dá pra eu falar, uma laranja pera pequena, uma laranja pera grande. Não dá pra falar assim. Então, a gente precisa, na confeitaria, pra ter precisão, pra ter padrão de produto, o mesmo bolo que você vai fazer hoje, se você fizer ele daqui a um mês, vai ser o mesmo sabor, a mesma coisa. Na confeitaria, a gente precisa dessa precisão sim, tá? Por que vai variar de 200 a 230? Por causa que às vezes umas é mais gordinha, outras é mais magrinha, tá? Então o que você vai fazer? De olho você vai saber, nossa, essa aqui tem 200 gramas, tem 230 gramas. Não, dificilmente, né? Então o que você faz? Vamos supor que você tá na feira e você vai comprar a laranja, você tá no mercado, mas você quer comprar só o que você vai usar na receita, você não quer comprar um monte de laranja. Só que você não tá com a sua balança no bolso, né? Então você vai lá no hortifruti do supermercado e pede para poder pesar uma laranja só. Aí você vai lá na balança, pede para a pessoa que tá lá na balança, o atendente, e você pesa. Ó, por exemplo, essa daqui tem 210 gramas. Então você já sabe que é essa laranja que você consegue utilizar na receita tranquilamente, tá? Aí, vamos supor, ó, essa daqui, por exemplo, ela já tem 203 gramas, né? Então, nunca vai ser exatamente exato, né? Ali a laranja, né? A gente não tem como ter essa precisão na laranja. Essa tem 195 gramas, ou seja, essa aqui já tá um pouco pequena, porque é no mínimo 200 gramas. Essa tem 223 gramas, então eu sei que essa daqui, ela já tá bem mais gordinha do que essas, né? Tem mais suco aqui, ó. Então é isso, não precisa ter vergonha. Na feira a mesma coisa. Você quer comprar uma laranja só, você quer comprar 2 laranjas, que você vai fazer uma receita dobrada, né? Aí você vai lá e você pesa a laranja certinho, beleza? Para você saber que você vai ter o rendimento certo, que a laranja é a laranja correta para poder você usar. A quantidade de laranja é o correto, certo? A mesma coisa a gente faz com os ovos. Tá? Muita gente tem essa dificuldade de saber discernir qual o melhor ovo para poder a gente fazer bolo, né? E tem gente que nem tem essa noção. Para muita gente, ovo é ovo, né? Mas não. Quando a gente vai fazer bolo, quando a gente precisa de um bolo fresquinho, quando a gente precisa de um certo rendimento e manter o padrão na nossa produção, a gente precisa também manter um padrão na compra dos nossos ovos, tá? Então, os ovos que eu tenho aqui, que eu tenho para poder te mostrar, são os ovos médio. Você pode usar o médio ou o jumbo. Por quê? Por que eu tô falando isso? Ó, o médio, ele pesa em torno de 66, 65 gramas
com a casca. Quando você tirar a casca ela tem em média aí de 6 a 7 gramas, e aí vai ficar umas 53, 55 gramas, 57, 58, só de ovo, tá? É mais ou menos isso que você precisa. Por que eu tô falando isso? Porque na maioria das vezes a gente compra aquele ovo de mercado, que é aquele ovo pequenininho, que vem naquela embalagem fechada. E esse ovo, ele é o pior que a gente tem para poder fazer bolo, tá? Ele não é fresco, ele é aquele ovo que é super velho, que ele já tá estocado no mercado há muito tempo, além dele ser muito pequenininho. Então, ele não traz a umidade e o volume e a estrutura que a gente precisa nas nossas massas, tá? Então, ele não é ideal para poder a gente fazer bolo. Aí você deve estar se perguntando aí, Dri, mas como é que eu sei que o ovo tem 45 gramas? Aí eu vou ter que pedir para a pessoa abrir lá a embalagem para eu pesar o ovo? Não, não vai precisar fazer isso. Na descrição da embalagem vem escrito qual o peso do ovo, tá? Então é só você ler. É só você ler lá qual o tipo do ovo e qual é o peso que ele tem. Então, se tiver escrito lá 45 gramas, é porque é aquele pequenininho, então nem usa esse, tá? Já que se você quiser mesmo comprar de mercado, procura os ovos maiores, que são de médio a jumbo, que eles são entre 55 gramas a 65 gramas. São os melhores, são os que dá mais emulsão à nossa massa, que dá aquela leveza e a umidade também, sem contar o sabor, né? Então, porque o ovo fresco vai trazer um ar de frescor e não vai eliminar 100% aí o cheiro de ovo que pode ocorrer de ficar na massa, certo? Então, isso é a principal coisa que você vai precisar analisar aí em todas as suas receitas de bolo, de caseirinho que você for fazer, é o ovo, tá? E também essa questão da laranja, que a gente precisa sim que a laranja ela tenha um peso entre 200 a 230 gramas, tá bom? Para poder a gente ter o rendimento certo. Aqui, então, a gente vai utilizar os 3 ovos, certo? Já vou quebrar eles aqui, já vou abrir. Vamos utilizar também o açúcar. O açúcar aqui que eu tô usando é o açúcar refinado, mas você pode usar o demerara, você pode usar o cristal, tá bom? Só não aconselho que você use o mascavo. Com a combinação da laranja ele não vai ficar legal, tá? Então, mas se você quiser trocar, você pode trocar o tipo do açúcar sim, porque a gente vai bater no liquidificador, então ele vai ficar bem diluído e não tem problema trocar, beleza? Então, a gente está usando aqui 165 gramas, aqui a gente tem a farinha de trigo, ainda não tem nada peneirado, a gente vai peneirar só na hora de colocar, só na hora de fazer o preparo, tá? Temos aqui também óleo de soja, o leite, então nessa receita aqui vai bem pouquinho leite, vai 100 gramas só de leite, porque a gente já vai ter o líquido da laranja, né, do suco da laranja. Tem também o fermento, 18 gramas de fermento em pó, fermento químico, certo? Pó Royal, né? Esses que a gente já tá acostumado aí no mercado. E também uma pitadinha de sal. Para que serve essa pitadinha de sal? O sal, quando a gente coloca o sal numa massa de bolo, numa receita doce, serve para realçar, para puxar, para destacar o sabor da nossa massa, que nesse caso aqui é a massa de laranja. Então o sal vai fazer o gosto da laranja ficar ainda mais ressaltado na nossa receita. Então uma pitadinha representa 3 gramas de sal, tá? Então cuidado para não se empolgar aí, pegar uma pitada assim e tacar na massa, tá bom? Pega uma pontinha de uma colherzinha, se você não conseguir pesar as 3 gramas, ou você pesa mesmo bem certinho 3 gramas, certo? E aqui eu vou trazer uma novidade, que é uma variação, que é de um sabor que eu sempre fiz, que é chocolate com laranja, tá? Só que aqui a gente vai fazer num formato formigueiro. Então aqui eu tenho, deixa eu pegar aqui essa colher, eu tenho aqui 100 gramas de granulado, tá? Essa quantidade aqui de granulado é se você quiser fazer a saborização de formigueiro na massa completa, tá bom? Aqui a gente não vai fazer na massa completa, eu vou saborizar uma caixinha só de formigueiro. No decorrer da aula você vai ver como é que é, então eu vou usar só um pouquinho desse aqui. Caso você queira saborizar a massa inteira, você coloca a quantidade inteira, que são 100 gramas de granulado. Aí você deve estar pensando, mas Dri, o que tem a ver chocolate com laranja? E eu digo pra você que tem tudo a ver, fica maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso com esse sabor também, tá? Então você vai poder fazer o caseirinho só de laranja, certo? E você vai poder fazer o caseirinho formigueiro de laranja, beleza? Você vai aprender todo esse processo aí no decorrer da aula, a gente vai fazer aqui junto e você vai ver como é que é. Então agora vamos começar definitivamente por a mão na massa. O primeiro passo é aquecer o forno, tá? Então você vai ligar ele aí, antes de começar a preparar toda a sua receita, já liga o forno a 160 ou 180 graus, certo? Segundo passo, a gente vai precisar limpar a nossa laranja, ou seja, a gente vai tirar toda a parte que é amarga dela, tá bom? Então, ó, a minha laranja eu já lavei, ela tá limpinha aqui. Aí, o que a gente faz? A gente vai cortar esse topinho aqui até aparecer a laranja, certo? Dos dois lados. Ó.
Cortou, mas aqui ainda tem uma parte branca ainda. A gente vai cortar mais um pouquinho para poder aparecer bem a laranja, ó. Certo? Depois que a gente fez isso, a gente vai cortar agora em cruz, ó. Se ela tiver mais durinha, é mais fácil ainda de cortar. Se ela tiver mais molinha, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas dá. Aí agora a gente vai precisar tirar todo o caroço e também essa parte branca aqui de dentro que é amarga, tá? Então é só você passar a faca assim, ó. Rente aqui, que sai tudo, certo? Passa em todos. E toda essa parte aqui que a gente tá tirando, a gente vai descartar, né? Lógico, ó. Então aqui tira os caroços, ó. Fica bastante caroço aqui dentro. E faz o processo em todos os pedaços. Isso aqui não pode ir pra dentro da massa, tá? Ó. Às vezes vai ter que tirar um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende de como tá aí. Deixa eu cortar esse pedaço aqui assim, pra ficar mais fácil. Aqui também. E agora, ó, do jeito que tá aqui, a gente vai pegar esses 4 pedaços e colocar dentro do liquidificador. Se o seu liquidificador ele for fraquinho, ele não for muito potente, o que você faz? Corta assim, ó, porque aí você já vai conseguir ajudar ele a bater melhor, tá? Melhor e mais rápido. Então, deixa eu cortar aqui. Certo? Aqui não precisa você pesar mais, né? Porque a gente já tem o tamanho adequado aqui da laranja. E isso aqui a gente descarta, que é a parte amarga, os topinhos dela, né? A parte amarga e os caroços, tá bom? Então, descartou aqui, a gente continua o processo aqui no liquidificador. A gente vai colocar o leite. Muito simples, muito fácil de fazer. O açúcar. O óleo também, certo? O óleo que eu tô usando, óleo de soja, mas você pode usar algum outro tipo de óleo também. De repente você tem aí algum óleo preferido para poder fazer o bolo, né? E aqui os 3 ovos quebradinhos inteiros, certo? Agora a gente vai fazer esse processo de batimento, só que não é um processo muito comum, é um processo que demora um pouquinho, tá? Por quê? Porque a gente precisa diluir bem essa casca da laranja. Então, eu vou colocar aqui o liquidificador, certo? A gente vai começar o processo de batimento e você vai conseguir acompanhar aí. O que acontece? A gente vai precisar fazer esse processo aqui até ficar bem diluído, até ficar bem moído toda a laranja. Então, você vai acompanhando aí. Eu vou te mostrar o ponto certinho. O tempo vai depender do liquidificador. Tem liquidificador que é mais potente, que tritura muito mais rápido, outros não. Mas é em média de 3 a 5 minutos. No mínimo, 3 minutos eu vou te mostrar o ponto certinho, tá? Vou começar a bater aqui. Olha, aqui eu já terminei, vou tirar ele daqui, para poder te mostrar qual é o ponto certo. Olha, ele tem que ficar assim, ele vai ficar bem espumoso, ele vai ficar parecendo um milkshake, sabe? Um mousse, ó. Tá bom? Eu espero que esteja dando para você ver aí, para você entender. Então, ele vai ficar com uns pedacinhos aqui da casca bem minúsculo, ó, bem pequenininho, tá? Se ficar grandão demais, vai acontecer de amargar, pode acontecer de amargar, tá bom? Então, o importante é a gente bater bem, ó, bater bem pra poder ele ficar assim, tá? Ó, aqui no meu ficou batendo 3 minutos, certo? Depois que a gente finalizou aqui, vamos despejar numa tigela. Vou colocar aqui devagarzinho, porque a gente precisa preservar o ar que a gente tem nesse creme aqui, nessa emulsão que a gente acabou de fazer, certo? Então, sempre quando a gente vai fazer uma massa, quando ela é de método direto, assim como esse, a gente precisa tomar cuidado, a gente tem que preservar o ar dela, a gente tem que fazer com delicadeza, né? Não é uma massa... A gente não quer uma massa solada, a gente quer uma massa bem perfeita. Uma massa bem fofinha, bem leve, e essa massa, ela é assim, tá? Então, aqui a gente despejou. Agora, o processo que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá, peraí.
a gente vai precisar fazer a temperagem da nossa farinha de trigo. O que é isso, Dri? Temperagem. A gente vai precisar já misturar os ingredientes secos aqui na farinha, certo? Que é o quê? O sal, que a gente já pesou. Então, a gente coloca aqui, mistura um pouquinho. E depois a gente acrescenta o fermento. Por que o fermento precisa ser acrescentado agora? Porque isso vai fazer com que a gente misture aqui, deixe ele uniforme na farinha de trigo, certo? Para poder o nosso bolo crescer uniforme, não crescer com bolhas de ar, não crescer torto. Então, essa história de colocar o fermento no final não é bom, tá? Isso ocasiona vários errinhos aí durante a cocção do bolo, né? Dentro do forno. Então, o ideal é que a gente faça isso aqui para poder a farinha ficar toda por completo já misturada e a gente mexer o mínimo possível ali na nossa mistura com o fouet. Tá? Porque quanto mais a gente mexe, mais glúten a gente ativa da farinha e mais solado o bolo fica, mais pesado ele fica. Então, você vai ver aí que o processo é muito rápido, é muito simples. Se você já tiver deixado isso aqui adiantadinho, certo? Então, ó, depois que a gente misturou bem, vamos pegar aqui de novo. E aqui a gente vai colocar de uma vez, tá? Eu sempre deixo para peneirar na hora, porque eu acho mais garantido, porque se a gente deixa a farinha, a gente peneira e deixa a farinha estagnada, deixa a farinha parada ali descansando, ela vai criar as pedrinhas de novo, tá bom? Por causa da umidade do ar, e é normal. Então, o ideal é que a gente peneire na hora, certo? Então, vamos lá começar aqui, ó. Pode já peneirar tudo de uma vez, não tem problema. E aí, você vai precisar de um fouet, tá? Esse fouet aqui que eu tô usando é um fouet bem fininho. Ele é pra massas leves, pra bater claras, né, ovos. E eu gosto bastante dele pra bater esse tipo de massa aqui, que é uma massa mais sensível e delicada. Mas você pode usar o fouet que você tiver aí, tá? Então, o que você vai fazer? Você começa assim do centro, ó, vai dando uma mexidinha assim de leve, certo? Você viu que misturou um pouquinho no centro? Pega da lateral e vai fazendo esse processo até incorporar, ó. É o jeito mais simples que tem, é esse método, que é o método direto, que é onde a gente coloca tudo na tigela e mistura, ó. Ó, já tá quase, tá vendo? É menos de 30 segundos para poder a gente mexer uma massa. Muito simples. E essa massa, ela não funciona se você bater a farinha no liquidificador, tá? Não vai funcionar, ela vai ficar uma massa solada e não vai ficar legal. Ela não vai ficar com esse aspecto assim, ó, espumoso, tá vendo? Esse aspecto parecendo um mousse. Não vai ficar assim. Vai perder todo esse ar aqui se você bater ela no liquidificador. Ó, depois que você já não tá vendo mais farinha, pega de baixo pra cima, pra você ter certeza que não ficou farinha lá embaixo. Ó, gente, essa massa aqui, ela é muito perfeita. É impossível você comer e você não saber que é de laranja. Tem um gosto muito presente de laranja. Não fica azeda, não fica doce demais. Ela é maravilhosa. Até quem nunca fez um bolo na vida consegue fazer essa massa aqui. Então, você não tem desculpa. Todos os ingredientes são super fáceis de achar. Provavelmente você até já tem na sua casa. Então, não tem desculpa para não fazer. Ó, depois que misturou, a gente pega aqui com uma espátula e agora a gente vai fazer o processo de encher a caixinha. Ó, eu quero aproximar porque eu quero que você veja muito bem essa massa, tá vendo? Olha como ela é, ó. Olha o tanto de ar que tem nela. Ela é uma massa fofa, parece um mousse, um creme aerado. Tá vendo? É assim que ela tem que ficar, tá? Mexendo o mínimo possível. Ela só vai ficar assim se você mexer pouco. Então, agora a gente vai encher as caixinhas. Aqui, então, eu já estou com as caixinhas, ó. Eu vou fazer 3 do grande e vou fazer 3 ou 4 do mini. A gente vai ver aqui quanto é que vai render. Se você quiser fazer a massa inteira só do grande, vai render 4 unidades. Você vai colocar numa média aí de 240 a 250 gramas de massa crua em cada caixinha, tá? Se você quiser fazer o mini, vai render 10 unidades do mini, você colocando aí 90 gramas de massa em cada caixinha do mini, tá bom? Como é que você vai fazer para poder você pesar? Liga a balança, coloca a caixinha aqui em cima, você vai precisar tarar o peso da caixinha, zerar, certo? E aí você vem colocando a massa. Então, você vem colocando com delicadeza também, ó, tranquilo. E aí você espera chegar nos 240, 250, tá? Não precisa grilar aí, se passar 5 gramas para mais ou para menos, não tem problema, tá bom? Ó, vou deixar aqui 44 ficou. Certo? Não precisa a gente ficar grilando aí por causa de 1 grama a mais, 1 grama a menos. Aqui a gente vai colocar mais uma. E esse processo, ele precisa ser feito assim que a massa ficou pronta, tá? Então, a massa ficou pronta, coloca na caixinha e coloca no forno. Principalmente esse tipo de massa, que é uma massa delicada, não é uma massa resistente, né? Aquela massa
muito estruturada. Essa massa aqui é muito leve, muito fofa. Então, a gente tem que fazer ela com muito carinho. Olha, então aqui a gente vai fazer 3 do grande. Não necessariamente você precisa dessa forma de alumínio. Se quiser colocar direto no forno, pode colocar, não tem problema, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, a gente coloca, tara o peso dele e enche com 90 gramas. A média de peso dessa caixinha aqui de massa para colocar é de 80 a 90 gramas, tá bom? Ó, vamos colocar aqui, 87, tá bom? Né, como eu falei, não precisa grilar com essas graminhas aí. De 80 a 90 gramas é o suficiente. E a gente ainda vai fazer uma saborização aqui, né, do formigueiro que eu tinha falado. E vai ficar uma delícia. E no final a gente vai abrir. Vou abrir e vou te mostrar, tá? Vamos lá, vamos ver se aqui vai render mais uma. Acho que sim. Deixa eu raspar mais um pouquinho. Tá ótimo. Ó. Certinho. Então, a gente vai fazer 3 do grande e 3 do mini. O que acontece? Aqui a gente precisa limpar, tá? Sempre quando tiver esses borrinhos aqui que sujar, precisa limpar, senão depois que assar, a caixinha fica toda manchada e fica feia, e fica muito feio de entregar pro cliente assim, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer uma saborização com o formigueiro. Eu vou fazer em um mini, então, vou colocar aqui só um pouquinho, ó. Vamos fazer em um mini e vamos fazer também em um grande. Pra depois a gente cortar e a gente ver como é que ficou, tá? Ó, você pode ver que não precisa, né, ter dó. Coloca aí. Que não tem uma exatidão aqui, que nem aqui nesse grande, né? 2 colheres de sopa, tá bom? Ó, só você colocar e você dá uma mexida leve, tá bom? Não é pra você mexer demais, porque a gente já mexeu essa massa. Aqui eu tô fazendo saborização unitária, como você tá vendo aqui. Como eu já falei, se você quiser saborizar a massa inteira, coloca dentro da tigela e mistura junto com o fouet, tá bom? Não precisa fazer assim direto na caixinha, faz já na massa inteira. Ai, que delícia. Então, agora a gente vai colocar no forno, como eu já falei, pré-aquecido a 180 graus. E assim que estiver pronto, eu mostro pra você aqui e a gente continua o processo. Enquanto os caseirinhos estão aqui atrás esfriando, a gente vai falar sobre aqui o saco de confeitar. A gente já vai preparar a cobertura para poder a gente decorar, certo? Esse saco de confeitar aqui, ele é do grande, descartável, tá? Então, eu recomendo que você use o grande ou o médio, porque o pequeno, você vai ter que colocar pouquíssima cobertura aqui na pontinha e não vai ficar legal, tá? O bico que a gente vai usar é esse aqui, é o 4B da Wilton. Ó, é esse aqui. Ele tem esse trabalhinho assim, ó. Esses dentinhos todos iguais, tá vendo? São todos iguais. E ele é um dos bicos mais fáceis de trabalhar, tá? Então, a gente precisa colocar o bico aqui dentro. Aí, a gente vai ver mais ou menos a altura, ó, aonde a gente vai ter que cortar, certo? Aqui eu já sei que eu já posso cortar um pouco, porque o bico precisa descer, ó, deu certinho aqui. Então, você precisa cortar, ó, até aonde o trabalho do bico sai. O trabalho do bico não pode ficar dentro do plástico do saco, tá bom? Aí, o que a gente faz agora? A gente dobra o saco, ó, assim, o máximo que der. Depois que a gente dobrou assim, a gente pega a cobertura. Essa daqui é aquela que a gente fez na aula 1, certo? Então, deixa eu abrir ela aqui. Ó, que delícia. E aí, a gente pega o saco agora e com uma espátula a gente vai colocando aqui dentro. Então, você coloca aqui, ó, e com a mão que você tá segurando o saco, certo? Você empurra, você segura a cobertura dentro do saco, ó. Tá vendo, ó? Fica muito simples de fazer. Se você quiser fazer aqui com o dedão também dá, ó. Coloca desse lado aqui, ó, e com o seu dedão você segura a cobertura e deixa ela dentro do saco, tá? Aqui eu não vou colocar tudo, porque senão vai ficar muito aqui dentro. Ó. E aí vai ficar ruim pra poder apertar, certo? Então, deixa eu colocar aqui.
E aí, assim, você gira e segura assim, tá? Pra poder você ter apoio, você pode segurar aqui o bico, você pode só ir ajudando a empurrar pra poder fazer o movimento, certo? Mas não é pra você pegar aqui embaixo, não é pra você pegar assim, senão a cobertura vai começar a escapar por aqui, tá? Uma das suas mãos tem que estar aqui. Se você for destra, né, vai ser sua mão direita, você vai ficar assim. No meu caso, eu sou canhota, então eu fico assim. E com a outra você pode segurar para poder dar mais firmeza, para você não tremer tanto, para você ter mais coordenação. Olha, os caseirinhos já estão frios e a gente já vai começar a decorar. O ideal é que ele sempre fique assim com pelo menos 1 centímetro, né, o tamanho aqui de um dedo, pra gente acrescentar a cobertura, para ela não transbordar e não ficar nessas abinhas. Porque se ficar nessas abinhas aqui, na hora que a gente for tampar vai borrar, tá? Ó o mini como que ficou. Quando a gente coloca o granulado, ele fica mais feinho, assim mesmo, é normal, tá bom? Nessa massa aqui, porque essa massa é muito delicada, certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer a decoração aqui de um caseirinho. A gente vai começar aqui decorando esse aqui, que é o formigueiro, certo? Então, eu vou deixar ele assim desse lado. E a gente vai fazer um movimento de zigue-zague. Então, acompanha aí, ó. Zigue-zague inteiro, ó, zigue-zague longo. Então, você vai apertando e vai fazendo zigue-zague, ó. Certo? É muito tranquilo de fazer. Aos pouquinhos você vai pegando o jeito, né, e vai fazendo bem perfeitinho. Ó. Tá bom? Certo? Vamos fazer agora aqui em um mini. Vou fazer no mini tradicional, que o mini de formigueiro a gente já fez, né? Vamos fazer no mini só de laranja, então. Ó, mesma coisa. Vamos fazer um zigue-zague de um lado ao outro, ó, de uma ponta à outra, certo? E agora, vou te ensinar uma outra decoração. Ó, vou te ensinar agora a fazer os pitanguinhas. Deixa eu tirar aqui, pra ficar mais fácil. Ó, vou centralizar aqui, certo? E agora a gente vai fazer pitanguinho. O que é pitanga? Você vai deixar o bico sempre em pé, tá bom? E aí você vai colocar aqui, ó, aperta, para de apertar e puxa. Aperta, para de apertar e puxa. Ele fica num formatinho de suspiro. A gente chama isso aqui de pitanguinha e fica a coisa mais linda, tá? E aí é só você ir fazendo. Procura fazer sempre no mesmo tamanho, ó. Pra poder elas ficarem enfileiradinhas. Pra ficar bem igualzinho, tá? Então é só continuar fazendo, ó. Aperta, para de apertar e puxa. E o bico não pode encostar no bolo, tá? Em nenhum tipo de decoração que você vai fazer, o bico não pode encostar. Vou continuar fazendo aqui e eu vou te mostrar também como que a gente faz pra finalizar ele, deixar ele decoradinho bem bonitinho. E também a embalagem, né? Você vai precisar aí aprender como que embala pra entregar pro cliente. Ó, então continua apertando. O rendimento dessa cobertura aqui, dá pra poder fazer 5 caseirinhos desse do grande, tá? Vai, em média, 200 gramas de cobertura em cada caseirinho. Por que em média? Porque às vezes você consegue preencher. Aqui eu só vou preencher, ó, uns buraquinhos que ficou faltando, ó. Olha que graça que fica, tá vendo? Só que se ficar alguns buraquinhos aqui no meio, ó, que tá dando pra ver a massa do bolo, você pode vir e preencher com uma menorzinha, ó. Então, como é que você faz a menorzinha? É só você não apertar muito, ó, tá? Então, ó, aqui, ó, ficou um buraquinho, a gente vem e preenche, outro buraquinho a gente preenche, tá? Bem tranquilo. Então, deixa eu preencher alguns aqui, que eu vi que tá certo. Mais um aqui, ó. Fica a coisinha mais linda, né? Fica muito delicado e o cliente se apaixona quando vê isso. Então, o confeito que a gente vai usar aqui, deixa eu colocar esses dois aqui. Esse aqui, então, esses dois são de laranja, certo? Só laranja. E esse aqui é o formigueiro. Esse aqui é o formigueiro. Então, o que que a gente faz para poder completar o sabor desse de formigueiro? A gente vai decorar ele com granulado de chocolate, certo? Só que tem uma diferença. O granulado que eu coloquei na massa é granulado mesmo. É aquele granulado à base de gordura vegetal. Esse aqui, que é o que eu vou colocar em cima, ele se chama granulê. É da marca Harold da Melkin, tá bom? Harold da linha Melkin. Esse aqui é chocolate puro, certo? Então é esse que eu vou usar, porque esse aqui, ele é o gourmet, ele é o chocolate nobre. E eu acho que ele fica maravilhoso assim, nessa combinação, tá? Então aqui em cima do caseirinho eu não uso chocolate com gordura. Eu sempre uso assim.
o nobre, tá bom? Aí é só você ir colocando, em média, vai aqui 5 gramas de granulado, tá bom? Que é mais ou menos essa conchinha aqui que eu coloco. E aí você pode espalhar assim ele, ou você pode colocar enfileiradinho. Vamos supor, uma fileirinha assim de granulado, sabe? Fica lindo também. E a outra opção que você tem de você decorar esses aqui, que não são com chocolate dentro, né? Que não são o formigueiro de laranja, é com um granuladinho também, só que o de chocolate branco. Ó, esse aqui, eu tenho, ele tá aqui na embalagenzinha. Olha, esse aqui é igualzinho o ao leite, porém ele é branco, tá? Então dá pra fazer assim também, ó, fica uma graça. É assim que eu faço, tá? Então o meu caseirinho de laranja, ele é assim, com esse toquezinho de chocolate branco em cima. Você precisa fazer isso? Olha que lindo que fica. Você precisa fazer isso? Não, você não precisa colocar o chocolate branco se você não quiser, ó. Tá bom? Não precisa. É só um toquezinho mesmo que eu dou a mais, pra poder deixar ele mais gourmet, deixar ele um pouquinho mais incrementado. Se você quiser raspar a raspa da laranja aqui, você pode raspar. Eu particularmente não gosto, eu gosto dela assim, dentro da cobertura bem cozidinha, né? Então assim, eu não... Cozidinha não, assim, é misturada, né? Incorporada no creme. Eu não gosto dela por fora. Eu prefiro entregar assim, sem nada em cima, ou com granuladinho branco, certo? Agora a gente vai terminar a finalização dele, vou decorar esses outros aqui também, e a gente vai terminar, fazer todo o encantamento aqui nesse caseirinho pra gente fazer, entregar pro cliente, pra gente aprender como é que faz essa parte. Vou te mostrar agora como que é a tampa, ó, a tampa do mini é assim, ela vem com esse encaixe aqui, que é pra poder a gente encaixar nessa lateral aqui e ficar bem firme, então não corre risco nenhum de abrir, tá? Então o que a gente faz? Depois que termina de decorar, vem e encaixa assim, ó, e aperta pra baixo, pressiona pra baixo e aí já encaixa aqui os dois lados, ó, já encaixei um lado e aqui é só encaixar um assim, depois o outro assim e tá fechadinho. Olha que coisinha mais linda, né? É um mimo isso aqui, gente, ó, o grande é a mesma coisa, é o mesmo modelo a tampa, tá? De fecho, então ó, é só encaixar aqui, pressiona pra baixo e aí coloca o fecho, encaixa o fecho, ó. Certo? Aí, pra poder a gente terminar, o que você vai precisar fazer? Tem que colocar a etiqueta de validade, tá? Etiqueta de validade pode ser aquelas bem tradicionalzinha, data de validade, de vencimento, tá bom? E coloca embaixo, se quiser colocar aqui na lateral também pode pôr. Mas acho que embaixo fica melhor, porque geralmente as etiquetas de validade, elas não são tão bonitas, né? E aí a gente deixa mais escondidinho. Aqui, como que a gente finaliza? A gente finaliza com a etiqueta da marca, né? No caso aqui é o meu logo com o meu contato. E aí como é que eu faço? Eu coloco assim, sempre aqui na ponta, certo? Aqui, você pode colocar uma etiqueta, se você for usar essa embalagem específica, você pode fazer uma etiquetinha compridinha pra cá, ou você pode usar aqui a lateral mesmo, tá? Deixa eu te mostrar como é. Pra poder você usar o mesmo modelo de etiqueta, redonda mesmo, e aí você só coloca aqui, ó. Fica lindo também, tá bom? Se você for colocar na tampa, esse modelo redondo não vai dar, né? Não vai caber aqui, vai ficar amassado e tal, não vai ficar legal, certo? Uma outra coisa que você pode fazer, que foi uma coisa que eu sempre fiz bastante e é a coisa mais linda, é você agregar uma faquinha, tá bom? Mas aí no caso vai funcionar só pro caseirinho grande. Aí como é que você faz? Faquinha descartável, tá? Essa daqui é aqueles descartável de luxo, né? Que o pessoal chama. Aí você pega uma faquinha assim, descartável. Pega um saquinho de gelinho, porque essa faquinha ela tem que ir protegida, né? Não dá pra ela ir aberta assim na sacola, senão fica muito anti-higiênico. E aí você pega o saquinho de gelinho, coloca aqui. Ó, deixa ela protegidinha. E aí você dobra, certo? E aí você dobra aqui. Ó, assim, dobra aqui também, na ponta, não entrega assim, né, todo feinho, entrega bem direitinho, assim, ó, deixa dobradinho, olha como fica a coisa mais linda, né, assim. E aí, o que você vai fazer? Você vai encaixar ela aqui, ó, nessa lateralzinha, tá vendo? Ó, encaixa ela aqui na lateral do caseirinho, bem protegidinha, o cliente vai amar receber isso aqui, tá?
Pode ser, se você não tiver, se você não conseguir encontrar essa aqui, que é prata, né, que simula um alumínio, um inox, você pode fazer com a branca também, tá? E aí você finaliza aqui, ó, só com um durexinho, só pra poder ela não ficar escapando. Olha isso! E aí, pra finalizar, pra dar o tchan, o toque final, você vai envolver ele com uma fita cetim. Essa que eu tenho aqui é a que tá escrito chocolate gourmet, mas essa daqui é óbvio que eu uso só para os sabores que vai chocolate, né? E aí, aqui você pode estar usando aquelas que tá escrito 100% artesanal, tá bom? São essas que eu uso também, ó. E aí a gente encaixa aqui. Eu já deixo ela cortada, ela vai 40 centímetros, então eu corto várias tiras. É esse rolo aqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse aqui da marca Progresso, tá? Aí elas vêm com várias escritas. Tem algumas que vêm 100% artesanal ou produto artesanal, feito com carinho, né? Então você pode aí comprar o que você mais, né, gostar. E aí aqui, ó, eu corto várias tiras de 40 centímetros, depois eu vou só amarrando o nozinho aqui no final e depois elas ficam assim e eu só pego e encaixo, tá? Isso facilita já a minha produção diária. Eu não preciso ficar amarrando no dia, eu já deixo isso pronto. E aí eu só coloco aqui, ó, envolvo ela aqui no caseirinho. Ó, e coloco aqui no meio, certo? Deixo a frase pra cima, né? Acho que fica mais legal se a frase ficar assim em cima, centralizada. Deixa eu pegar desse lado aqui, que acho que vai ficar melhor. Isso, assim. Olha que lindo que fica, tá bom? Aqui, no mini, não dá pra fazer esse negócio da fitinha. Acho que não vai ficar muito legal por causa desse formato aqui de mini, tá bom? Mas se quiser fazer também, dá pra fazer de algum outro jeito, colocando um laço, fazendo um laço aqui em cima. Mas, é essa maneira aqui que você pode entregar, que você vai entregar, que você vai ter sucesso aí fazendo para os seus clientes, certo? Como que faz então agora para poder a gente embalar, né? Eu não vou entregar assim na mão do meu cliente, eu tenho que fazer algum jeitinho legal de entregar para ele. Então o que a gente vai fazer? Você pode usar a sacola craft, certo? Para poder você entregar. Então como é que você vai fazer para poder fazer nela? Você abre ela assim, coloca o caseirinho aqui dentro. Ó, põe ele assim, certo? Não vai pôr ele deitado nem, né? Enfim, põe ele direitinho. Ó, aqui dentro. E aí você dobra. Quando você for dobrar aqui, procura não dobrar muito, por quê? Porque senão vai ficar muito gordo aqui essa parte aqui. E aí vai ficar ruim depois na hora de você grampear, tá? Aí você fecha assim. Faz um grampinho aqui. Deixar retinho aqui pra ficar legal. Faz o outro aqui na ponta. E finaliza com um lacre. Certo? Esse lacre aqui tá escrito, seja o primeiro a se deliciar. Esse lacre é o lacre de segurança mesmo, tá? Não é um lacre qualquer. O que é um lacre de segurança? Lacre de segurança, quando você tira, ele rasga a sacola, tá? Então, dá pra ver que você tirou, diferentemente de qualquer outro adesivo que às vezes a gente põe e a gente consegue tirar sem rasurar. Então, a gente precisa colocar lacre de segurança, tá? Principalmente aí, se não for você que for entregar, né, o pedido, enfim. Ó, aí é assim que o seu cliente vai receber, certo? Mas vamos supor que você quer incrementar mais ainda, que você quer deixar mais lindo ainda. Você tem a opção de entregar em caixinhas, ó. Deixa eu te mostrar. Aqui você vai agregar mais valor ainda no produto. Aí você pode colocar um caseirinho do lado do outro, assim, certo? Pra poder você entregar todo decoradinho, né? Com a etiquetinha, deixa eu colocar aqui. Com a etiquetinha, com a fitinha, do mesmo jeito, tá? Todos bem lindo. Com a etiqueta de validade, bem caprichado. Não é porque tá indo na caixa que vai sem etiqueta, tá? Ou o que você pode fazer? Pode colocar um aqui, pode colocar 3 mini. Olha que graça que fica. Vê se o cliente não vai gostar de receber isso. Ó, fecha. E aqui finaliza com um lacre também, certo? Finaliza com um lacre aqui. Você pode colocar o pedido do cliente aqui, pode anotar aqui em cima o pedido do cliente, pode colocar uma frase pro cliente aqui escrita mesmo com o seu nome, certo? Mas aí você deve estar pensando aí, Dri, mas eu não tenho como fazer isso porque eu quero vender já hoje, eu quero vender amanhã, eu não tenho essas sacolas, vou ter que correr atrás dessas sacolas? Não, você não vai precisar correr atrás dessas sacolas.
Olha como que você pode fazer. Você pode usar essas sacolinhas aqui, branquinhas, de supermercado, que é muito mais fácil de encontrar, certo? E como que você vai fazer? Foi assim que eu comecei, foi com esse tipo de sacola aqui, e foi exatamente assim que eu vou fazer agora que eu comecei, tá? Como que eu fazia? O cliente, né, fazia o pedido pra mim, e aí eu escrevia o nome dele aqui. Vamos supor que minha cliente se chama Maria. E aí eu escrevo Maria aqui e eu coloco um coraçãozinho, ó, pra Maria sentir aqui o meu carinho através da sacola, através da embalagem também, certo? E aí eu abria normal, colocava o caseirinho aqui dentro e entregava, tá? Então, você tem que fazer com a condição que você tem, do jeito que dá pra você começar. Aos poucos você vai agregando e você vai melhorando. Você acha que a pessoa também não vai gostar de receber assim? É lógico que vai. Sacola novinha, branquinha, limpinha, ainda com o nome dela e um coraçãozinho na frente. Ela vai gostar de receber? Sim. Agora a gente vai abrir essa delícia desse caseirinho aqui juntos, porque eu tenho que te mostrar, certo? Como é que ficou dentro. Então, a gente já vai usar a faquinha também. Ó, então dá pra abrir assim. Eu vou abrir a caixinha inteira porque eu quero que você veja tudo, tá? Não vou cortar só um pedaço, não. Vou abrir tudo pra você ver. Vou abrir aqui desse lado. Olha isso, que delícia. Certo? Olha que coisa mais maravilhosa. Dá muita vontade de comer, não dá não? Ó, que lindo. Tá bom? Então, agora a gente vai cortar um pedaço. Dá pra abrir aqui. Dá pra cortar ele sem precisar abrir a caixinha inteira, tá? Mas eu quis fazer assim, né? Pra poder te mostrar dentro como que ficou. Então, agora a gente vai ver a massa dentro. Eu vou te mostrar a textura, o jeito que ela fica bem fofinha. Ó, deixa eu aproximar agora pra poder você ver ela dentro. A gente vai abrir o outro também, tá? O de formigueiro. Olha. Muito fofinha a massa, muito leve. Esse caseirinho aqui, se brincar, você come um inteiro sozinho, ó. Muito levinha, ó. Olha como é fofinha. Agora vamos abrir o mini. Aquele mini que a gente fez de formigueiro, a gente vai abrir também ele todinho pra poder você ver. Esse aqui dificilmente o cliente abre, tá? Por quê? Porque ele aproveita aqui o formato da caixinha e já come de colher mesmo, tá? Mas a gente vai abrir. Ó, vou abrir aqui a caixinha e vou cortar ele dentro, pra gente conseguir ver. Olha que coisa mais deliciosa dentro que fica. Fica muito bom, muito maravilhoso. Vou pegar a faquinha pra gente cortar, ó. Vou cortar assim, no meio, pra gente ver dentro. Muito bom. Olha, vou aproximar a câmera de novo que você precisa ver essa delícia. Ó, impossível você não querer fazer isso, é impossível um cliente comer, uma pessoa comer e não gostar. Isso aqui é maravilhoso, é venda na certa. Olha, muito fofinha também, deixa eu passar a faca aqui, ó, só pra você ver. Ó, muito fofinha, do mesmo jeito que fica a outra. A validade desse caseirinho é de 3 dias em temperatura ambiente, de 5 dias na geladeira, tá bom? Então, se você fez ele hoje, se você vai fazer ele hoje, ele vai começar a contar a partir do dia que você fez, tá bom? E o jeito que você armazena ele na geladeira é só deixar ele fechadinho. Então, coloca a tampa, coloca ele na geladeira, certo? E quando você for consumir ou entregar para o seu cliente, não entregue ele gelado. Por quê? Porque bolo gelado geralmente fica sequinho, né? Ele fica... não é gostoso de comer bolo gelado. Esse tipo de bolo caseiro, né? Que eu quero dizer. Então, o que você faz? Tira a tampa dele, né? Tira o plástico dele, coloca ele para aquecer um pouquinho no micro-ondas, aí uns 20 a 30 segundos, certo? Na opção de aquecer, mesmo na função de aquecer, para poder ele ficar bem fofinho, bem úmido, parecendo que acabou de sair do forno. Ele vai ficar com uma sensação de fresco, tá? Você vai gastar em média para poder fazer essa receita de caseirinho com as 4 unidades de caseirinho grande, tá? Sendo os 4 grandes, você vai gastar em média aí de 27, um custo total de 27 a 30 reais. Você vendendo cada unidade de caseirinho a 18 reais, você vai ter um faturamento de 72 reais.
Ou seja, só aí, numa conta rápida, dá para você ver isso que eu coloquei nos custos, todas essas coisas que a gente agregou. Etiqueta, faquinha, fitinha, tá? Então, essa é a média de preço das coisas que eu pago aqui, né? É óbvio que você não pode se basear no meu preço, você precisa calcular o seu preço aí dos seus ingredientes, certo? Mas, você já tem uma noção, já tem uma ideia aí do quanto que dá para poder lucrar fazendo o caseirinho gourmet, certo? O valor unitário dele vai em média de R$ 6,80 a R$ 7,00, tá? Se você quer saber o valor unitário aí. Então, se ele sai a R$ 7,00, você vendeu a 18, então você tá pegando aí em média R$ 11,00 em cada caseirinho, certo? Mas, Dri, eu não tenho nada dessas coisas, não tenho essas caixinhas, não tenho essas coisas. Como é que eu faço para poder fazer esse caseirinho e provar ele? O que você vai fazer? Se acalma. Você pega uma forma de buraco que você tem aí, de mais ou menos 19, 17 centímetros, tá bom? Ou pode ser uma forminha retangular, quadradinha, a forma que você tiver, que geralmente você faz seus bolinhos aí em casa. E aí você faz essa massa e assa ela normalmente nessa forma de alumínio, certo? Então você vai colocar a receita inteira dentro dessa forma de alumínio, não vai dividir, tá? Então faz a receita inteira numa forma de mais ou menos aí de 17 a 20, 22 centímetros de diâmetro, ou quadradinha ou retangular, tá bom? E aí você faz a cobertura e experimenta o caseirinho, tá? Neste caso, se você não tem as caixinhas, se não tem como você adquirir aí em alguma lojinha pertinho de você, então você faz o caseirinho, faz a receita para você experimentar, para você ver se isso é bom mesmo, se o que eu tô te mostrando aqui, se o que eu tô falando é verdade, tá? Para você ter a sua opinião, para você provar. E aí você não vende, você faz para o seu consumo. E aí se você se convencer, se você falar, não, isso aqui vende, isso aqui é uma delícia, isso aqui é maravilhoso, eu vou fazer nas caixinhas, eu vou vender, aí você faz a aquisição das caixinhas e aí sim você divulga e aí você começa o seu negócio de caseirinho. E como já estamos chegando ao fim dessa aula 2, eu quero deixar aqui alguns recados muito importantes. Tem muita gente me perguntando como que faz para colocar isso em prática no dia a dia de casa. E o fato é que eu possuo sim uma solução completa, um curso onde eu aprofundo cada pilar desse de processo de produção, de venda todos os dias. Aqui eu procurei passar o máximo de conteúdo nesse espaço de tempo, porém é só um aviso para quem vem me perguntando se eu tenho uma solução. E mais para frente eu vou falar sobre essa oportunidade. Por enquanto eu queria que você consumisse o que eu disponibilizei aqui, que você fizesse a receita e se você já conseguir as caixinhas do caseirinho, já tira umas fotos bem lindas, posta no seu status e no seu stories que a primeira venda já vai acontecer. E lembra de me marcar lá no meu Instagram, tá bom? Em algum lugar dessa tela vai aparecer meu Instagram, então você me marca lá, me segue, me marca lá, que eu quero ver quem fez, quem gostou e quem vendeu. E na próxima aula, que será dia 29/1, às 8 da manhã, eu vou responder as principais dúvidas que te impedem de iniciar o seu negócio de caseirinho. Como, por exemplo, Dri, como que eu vou começar se eu não tenho nenhum dinheiro para poder investir? Outra, aqui onde eu moro, o povo não compra, o povo acha caro, aqui onde eu moro não vende, Dri, o que eu faço? Outra dúvida também, já tenho um emprego fixo, será que dá para fazer como renda extra? E outra que assim eu recebo muito, que é, Dri, eu não sei vender, como que eu faço para poder iniciar esse negócio? Eu vou responder essas perguntas e muito mais. Então, por enquanto, deixe seu comentário sobre o que você achou dessa aula lá na nossa comunidade. Lá você vai poder interagir com pessoas que estão buscando o mesmo que você, trocar experiência, fazer perguntas e se você tiver ficado com alguma dúvida até aqui, lá você pode conseguir sanar tranquilamente, tá? A receita completa desse caseirinho de laranja vai estar lá na comunidade e também no Telegram. Então entra lá se você ainda não entrou e também para você acompanhar os resultados de quem já está nesse mundo do caseirinho. E lembre-se do nosso compromisso dia 29 na aula 3. Eu te espero. Beijo! Oi, Dri, meu nome é Renato, moro em Caeté, Minas Gerais. Conheci seu trabalho pelo YouTube e eu sempre fiz bolo de aniversário para família, amigos, mas nunca cobrei nada. E eu tive depressão, fiquei fazendo acompanhamento psicológico, tomando remédio. E quando eu descobri seu trabalho, foi bem na época que eu tive uma recaída, em maio de 2020. Tive que voltar a fazer o tratamento, voltar a tomar remédio. E aí a psicóloga falou comigo que eu teria que fazer alguma coisa para ocupar minha cabeça, que eu gostasse muito. Foi aí que eu resolvi fazer o caseirinho.
E aí fui vendendo, comecei a ter pedido, tô vendendo bem. E a notícia melhor é que eu já ganhei alta do meu tratamento psicológico. Ainda tomo remédio, mas tô 99% melhor depois que comecei a fazer os caseirinhos. E eu sou apaixonada com eles, porque eu acho eles tão lindos, nossa. É um dengo. Sou muito apaixonada por eles, gosto muito de fazer. Você deve me ver sempre lá na sua página, o Sabor Caseiro. Fiz uniforme e todo o dinheirinho que sobra eu tô investindo. Fico investindo para poder melhorar cada dia mais, e eu me sinto uma pessoa realizada, me sinto uma pessoa útil, fazendo uma coisa que eu gosto.